Apocalipse capítulo 3, a sétima carta à igreja de Laodiceia. Esta carta vai do versículo 14 até o versículo 22. Então estes versículos trazem para nós a carta que Jesus escreve para a igreja ali na cidade de Laodiceia. Então, primeiramente, para nós começarmos, como nós temos feito, vamos falar um pouquinho da cidade, como era a cidade nos dias em que João escreve para esta igreja. Então, Laodiceia é a sétima igreja que Jesus escreve. E Laodiceia ficava a 72 quilômetros ao sudeste da Filadélfia. Então, se você olhar no mapa, você vai ver que começa as três primeiras cidades, né? Éfeso, deixa eu ver aqui. Éfeso, Esmirna, começa assim subindo, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aí depois Tiatira já está ao lado, né? Já está Tiatira e depois vai descendo as cidades. Aí Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora Laodiceia. Então começa assim reto e depois faz como se fosse um arco, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que as três primeiras cidades sobem uma em cima da outra, à beira ali do mar, mas as outras já estão afastadas. É como se fosse um arco descendo, né? Fazendo um arco. Então, Laodiceia ficava a 72 quilômetros ao sudeste da Filadélfia. Laodiceia foi fundada por Antíoco II. E em homenagem à sua esposa, ele colocou o nome dessa cidade, né? Atribuiu a essa cidade o nome da sua esposa. E a esposa de Antíoco II se chamava Laodiceia. Então, ele, para homenagear a sua esposa, ele colocou o nome dessa cidade de Laodiceia. Então, era um nome comum entre as mulheres na época, né? Laodiceia, que significa direito do povo ou julgamento do povo. Então, Laodiceia, o nome da esposa de Antíoco II, e ele colocou, né, deu esse nome a também esta cidade. Então, Laodiceia era uma cidade importante ali da Ásia, como as demais. Só que Laodiceia, a gente vai ver que, comparado com as outras, na minha visão, no meu ponto de vista, ela se destaca. Por quê? Porque Laodiceia era um centro bancário e possuía uma riqueza imensa. Então, tinha muito ouro, muita prata, muita riqueza havia ali naquela cidade. Então, era uma cidade que entrava e saía muito dinheiro. Então, era um centro bancário que possuía uma riqueza imensa. Laodiceia possuía templos e teatros magníficos. Então, tamanha era a beleza também da cidade. Então, a cidade não tinha só riqueza, mas ela tinha beleza por causa desses teatros, desses templos ali que possuíam na cidade. Na cidade também havia uma excelente e prestigiada escola de medicina, né? Então, uma excelente escola de medicina foi criada ali em Laodiceia. Tanto é que Laodiceia, na época, ela se destacava por ser uma cidade que formou, né, um colírio que era usado por todos os povos ali da época, porque esse colírio tinha um efeito, como que eu posso dizer, milagroso, vamos falar assim, para a época sim, porque era um colírio que foi construído, foi feito
né, e tinha um efeito poderosíssimo para a época, né, que não tinha uma tecnologia avançada. Então esse colírio ajudava muitas pessoas, porque naquele tempo nós sabemos que o tempo era mais seco, era porque era muito deserto, então as vistas, né, o olho ficava muito ressecado, então era facilmente acontecer da pessoa ficar cega por causa disso. Então ali em Laodiceia foi criado esse colírio, e esse colírio então era ungido os olhos das pessoas para ajudar, né, para lubrificar os olhos e também nessa questão da falta da visão. Então Laodiceia ficou conhecida, ficou famosa por causa disso, por causa do seu colírio. E Laodiceia também era conhecida por sua fabricação de vestimentas luxuosas. Então ali em Laodiceia era construída, era feita, fabricada também vestes luxuosas. Por quê? Porque eram vestes que eram feitas de um tecido, de um produto diferenciado, que eram uma lã preta, a lã negra de ovelhas. Então essa lã negra, né, era usada para confeccionar vestidos. Então eram confeccionados com uma lã negra e brilhosa. Então muitos vestidos, muitos vestimentas eram feitos dessa lã negra. Então Laodiceia era famosa também por causa disso. Então, como eu disse, riqueza, por ser um centro bancário, ter teatros e templos magníficos, evoluída ali na medicina por causa do colírio, as vestimentas que eram feitas dessa lã negra e brilhosa de ovelha. E ali havia também diversas fontes minerais que ficavam ao seu redor, que cercavam a cidade. Então várias fontes minerais cercavam a cidade de Laodiceia, porque Laodiceia se localizava no Vale de Lico. Então era uma cidade que ficava ali no vale, assim como é hoje a nossa cidade ali em Caranaíba. Você vê, né? Você chega no alto da serra, você vê a cidade lá embaixo. Então a cidade de Laodiceia da mesma maneira, era uma cidade que estava localizada em um vale. Então essa é uma descrição dessa cidade de Laodiceia, a última igreja para quem Jesus escreve uma carta. E aqui no início dessa carta, no versículo 14, Jesus, primeiramente, ele se apresenta. E aqui nós temos o primeiro ponto, que é o quê? Uma revelação de Cristo. Então Jesus, ele se apresenta para a igreja. Aí no versículo 14: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se apresenta aqui de três formas. Primeiro, ele diz que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Então Jesus, ele usa esses três títulos para se apresentar aqui à igreja em Laodiceia. Então ele diz primeiramente que ele é o Amém. E nós usamos essa palavra todos os dias.
né, utilizamos essa palavra todos os dias. Por quê? Porque quando nós oramos, sempre no final de uma oração, nós encerramos com essa palavra, amém. Então, amém fala de quê? De concordância. Assim seja feito, assim seja realizado. Então, a palavra amém, ela sempre vem no final de uma oração. Então, a gente vê que nos finais das epístolas que Paulo escreve, João escreve, sempre também é utilizado essa palavra. Mas aqui, Jesus não utiliza ela no final, mas ele usa ela onde? No começo. Ele diz, assim diz o amém. Então, Jesus está falando aqui que ele é aquele que confirma, ele é aquele que confirma a verdade, que tem uma autenticidade divina, aquele que tem autenticidade divina, que confirma a verdade, que confirma as promessas de Deus. Então Jesus aqui, ele se refere a isso, dizendo que ele é o amém. Olha para você ver lá em Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. O versículo 16. Nós vemos que esta palavra vem do hebraico, amém. Só que no hebraico não é o M no final, é o M. Então, é uma palavra de raiz hebraica. E aí, Isaías 65, versículo 16, diz assim: assim, aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos seus olhos. Então aqui fala do Deus da verdade. Mas se você olhar no original, no hebraico, vai estar a palavra lá, Elohim, amém. Elohim, amém. O Deus da verdade. Então é o Deus, amém. O Deus que confirma, o Deus da verdade, o Deus da autenticidade. Então Jesus, ele se refere a ele mesmo sendo o amém, para dizer isso, que ele é a verdade, que ele é quem tem o poder de autentificar as coisas, autenticidade divina. Então Jesus diz que ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então testemunha, nós sabemos que testemunha é aquele que estava presente no decorrer de um fato, no acontecimento de um fato. Então, quando uma coisa aconteceu, a pessoa estava ali, ela viu, ela ouviu, né? Ela testemunhou. Então, isso é uma testemunha, é estar presente em algo que aconteceu. Então, Jesus diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele é o amém. E ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que testifica da verdade. Por quê? Porque ele é a fonte da verdade. Então, por isso que Jesus, ele se apresenta dessa maneira para a igreja em Laodiceia. Porque ele, sendo a testemunha fiel e verdadeira, ele poderia dizer a situação da igreja. Ele poderia descrever a situação da igreja, porque ele é a fonte da verdade, né? A verdade está em si mesmo. Então a ele poderia falar da igreja, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. E quando Jesus fala isso, o princípio da criação de Deus, a gente pode entender, né, de uma forma
que então Jesus ele foi criado, ele foi o princípio da criação de Deus, ele foi criado, né? Por quê? Porque ele foi o princípio da criação de Deus. Mas não é nesse sentido que Jesus foi criado, o primeiro a ser criado. Não, está falando no sentido de quê? De origem. Então outras versões falam sobre isso, que ele é a origem, né? Que ele estava na origem. Então fala disso, que ele estava ali no princípio com Deus. Lá em João, no capítulo 1, vai falar sobre isso. João capítulo 1, versículo 1. João descrevendo Jesus, ele fala isso, ó. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava onde? No princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus falando que Ele é o princípio da criação de Deus, fala sobre isso, que Ele estava ali no início, que Ele estava no começo. Então, se você fosse olhar a lógica, era para Ele falar primeiro, né? Eu sou o princípio, a testemunha, e depois o amém. Porque o amém a gente sempre usa no final, mas aqui Jesus inverte, né? Ele muda a ordem. Para quê? Para dizer que Ele é a verdade, o Deus da verdade, a testemunha fiel e verdadeira, e aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que formou os céus, formou a terra, formou os animais, formou o homem. Então tudo que existe foi criado por Ele, foi feito por Ele. Então Ele se apresenta à igreja em Laodiceia dessa maneira, como sendo aquele que é soberano, aquele que tem todo o poder e é a própria verdade. Por quê? Porque, como nós já falamos, Jesus se apresenta à igreja de acordo com a sua situação, de acordo com o seu momento em que a igreja se encontrava. Então, para cada igreja, Jesus se apresentou de uma maneira. Em cada uma das igrejas, você vai ver uma revelação diferente de Jesus por causa disso. Porque a igreja, cada uma estava vivendo uma situação. Então, Jesus se apresenta aqui para Laodiceia desta maneira. Por quê? Por causa da sua situação. E aqui nós vamos ver qual era a situação da igreja em Laodiceia. E para começar, nós já encontramos o ponto 2 aqui, ó. Nós já encontramos uma fraqueza. Que está aí no versículo 15 e 16, que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus fala da fraqueza da igreja. E qual era a fraqueza da igreja? Era uma igreja morna. E por que Jesus fala desta maneira para a igreja? Como eu disse, Jesus usa algo ali conhecido da igreja, conhecido na cidade, para falar da situação da igreja. Assim como ele falou nas outras cartas, ele usou coisas ali que as igrejas conheciam para falar do espiritual,
né? Ele usava coisas naturais para falar do espiritual. Da mesma maneira que Jesus agora está usando uma coisa natural que o povo ali conhecia, né? O povo já tinha o conhecimento, para falar de uma coisa espiritual. Por que Jesus fala isso? Porque ali em Laodiceia, as águas que chegavam em Laodiceia, elas vinham por um aqueduto. Então a cidade não tinha água própria. Então a água vinha para ela, chegava para ela. Porque, como eu disse, a cidade ficava num vale, ficava num lugar baixo. Então as águas de Laodiceia precisavam vir de outro lugar. E ali tinha duas fontes de água para Laodiceia. A primeira era de Hierápolis, as águas que vinham de Hierápolis. E as águas que vinham de Hierápolis eram águas quentes, eram águas ali, como lá de Caldas Novas, que é aquelas águas quentes, águas que eram usadas para uso medicinal, eram águas que tinham uma função medicinal, então eram águas quentes, vinham ali de Hierápolis. E tinham também as águas de Colossos, só que as águas de Colossos eram águas frias, já eram águas geladas. Então essas águas chegavam ali para Laodiceia. E quando essas águas chegavam para Laodiceia, o que dava? Água morna. E você já bebeu água morna? Pensa num calor desse igual estava hoje, você tomar água morna, o que vai te causar? Vai te dar, primeiramente, ânsia de vômito, né? Vai te dar náuseas, dor de barriga, mas vai te dar ânsias de vômito. Então era disso que Jesus estava falando. Ele estava usando ali as águas de Laodiceia para mostrar para o povo a situação espiritual deles, porque eles já tinham essa experiência. Porque quando eles tomavam a água morna, acontecia isso, o vômito vinha. Então Jesus está falando, olha, conheço as tuas obras, sei que nem és frio, nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus está falando, olha, do mesmo jeito que vocês fazem com essa água morna que vocês tomam, vocês lançam ela para fora, da mesma maneira eu vou fazer com vocês. Porque a situação espiritual de vocês é essa, mornidão espiritual. Vocês não são frios, vocês não são quentes, mas vocês são mornos. Então a frieza aqui, irmãos, quando Jesus fala, quem dera se fosse frio, né? A gente não está falando de ser frio espiritual, mas a gente está falando aqui de uma frieza que é boa, uma frieza boa. Mas você pode estar pensando, pastor, mas quando que ser frio é bom? Ser frio é bom diante do mal. Então nós temos que ser frios diante do mal. Então quando chega uma oportunidade, vou te dar um exemplo. Chega uma oportunidade que você tem que se decidir algo. E aí vem aquela precipitação. Às vezes, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vem a ansiedade, a pressa, né? E você às vezes vai tomar uma decisão precipitada. Então nesse momento você tem que ter o quê? Frieza. Você tem que ser frio. Quando a precipitação vier, né? Você tem que ser frio. Então nesse sentido a frieza ela é boa. No momento em que a tentação vem e vem aquele calor para cair na tentação e cometer o pecado. Você tem que ser frio. Você tem que ter o quê? Discernimento espiritual. Você tem que ser frio, como eu disse, para as coisas do mal, diante do mal. Então você tem que ser frio. Parar, pensar, ter discernimento, não deixar, né, que o calor das emoções, que o calor do pecado te leve à queda. Mas você tem que ser frio nesse sentido, para tomar decisões, frio diante do mal, mas diante das coisas de Deus, você tem que ser quente, você tem que ter fervor. Aleluia. Você tem que ter o seu coração ardendo, você tem que ter o seu coração em chamas.
Então, para as coisas do mal, eu tenho que ser frio. Mas para as coisas de Deus, eu tenho que ser quente. Mas a igreja em Laodiceia não estava nem no extremo nem no outro. A igreja em Laodiceia estava no meio. Eles estavam mornos, né? Então Jesus disse que eles não eram nem quentes nem frios, mas eles eram mornos. Então, quando fala disso, irmão, de mornidão espiritual, está falando de quê? Que a igreja, ela já estava ali no comodismo espiritual, eles estavam ali na indiferença espiritual, eles já tinham caído ali na apatia espiritual, então eles estavam ali preocupados em cuidar das suas coisas, em ganhar riquezas, em conquistar, em ter mais, e não se preocupavam com as coisas de Deus. Então eles estavam ali, mornos. Eles achavam, não, eu tenho que cuidar das minhas coisas aqui, ganhar meu dinheiro, aproveitar que a cidade é grande, que a cidade é próspera, que a cidade tem riquezas, né, na confecção de vestimentas, na construção, na fabricação de colírio. Então eu tenho que aproveitar isso. É muito dinheiro que entra, é muito dinheiro que vai. Então eu tenho que cuidar disso. E no culto no domingo, somente no domingo, tá bom demais. Eu tenho que cuidar de mim, das minhas coisas. Então a mornidão espiritual chegou para a igreja em Laodiceia. Então a igreja em Laodiceia estava dessa maneira. Então a igreja, ela não influenciava. Era como a igreja de Sardes. Lembra que nós falamos de Sardes, que era a mesma coisa? É uma igreja que não influenciava. Por quê? Porque o mundanismo já tinha entrado dentro dela. Então ela não influenciava, ela não era exemplo para ninguém. Então ela não tinha autoridade diante de Deus. Então ela é uma igreja que estava preocupada somente com ela. Então era uma igreja morna. E a mornidão, Jesus disse que a mornidão causa o quê? Enjoo. E o resultado é o quê? Ser lançado fora. Ser lançado para fora. Então a primeira fraqueza da igreja de Laodiceia era essa. Era uma igreja morna. Uma igreja que não influenciava. Uma igreja que não tinha o cuidado com as coisas de Deus. Então já estava ali indiferente às coisas do Senhor. Tanto é que a gente vê isso no decorrer da epístola que Jesus escreve para essa igreja. A gente vê a situação da igreja, que era uma igreja que estava preocupada somente com as coisas da terra. Por quê? Porque o versículo 17 fala disso. Então Jesus fala, era uma igreja morna. Então o que vai acontecer com ela? Será lançada fora. Uma igreja morna. Então aqui, será lançada fora. E aí, o segundo ponto da fraqueza da igreja está aí no versículo 17, que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então a igreja em Laodiceia era uma igreja que estava ali, cheia de bens materiais. Como eu disse, a igreja era uma igreja, quem sabe, seus membros, as pessoas que ali congregavam tinham boas condições financeiras, tinha boa estrutura. Quem sabe os bancos ali era de couro, era o melhor templo ali da época, eu imaginando, irmãos, lógico que era uma situação diferente, porque a ideia de templo surgiu bem depois, olhando a Bíblia, a gente vê que eram reuniões nas casas que havia. Então, mas imagine, se fosse para colocar hoje, no patamar de hoje, era uma igreja padrão, era uma igreja sede, por quê? Porque eles diziam aqui, rico sou,
estou enriquecido e de nada tenho falta. Então era a igreja ali classe A. Por quê? Porque a riqueza tinha chegado na vida do povo. Então o povo estava ali prosperando financeiramente, tinha bens materiais, tinha riqueza, estavam ali aproveitando, né, da estabilidade ali da cidade. Só que aí a igreja disse isso, que era rica, estava enriquecida e de nada tinha falta. Mas aí olha o que Jesus disse, o restante do versículo: e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Então Jesus dá a descrição da igreja. Eles achavam que tinham tudo, mas Jesus disse: não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então eles se achavam ricos e não tinham nada. Então era a riqueza material, mas a sua realidade espiritual era outra. A realidade espiritual deles era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E quando fala, né, desgraçado, a gente acha até que é um xingamento, né, uma palavra feia, mas desgraçado é o quê? É uma pessoa sem a graça. Então é uma pessoa que não tem a graça. Então é o quê? É um desgraçado, é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Então imagina, a igreja tinha riqueza, tinha tudo, tinha o luxo, né? Mas não tinha a graça de Deus. Eles achavam que eram ricos, mas Jesus disse: vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Então Jesus dá a situação da igreja. Então outra fraqueza da igreja, a autossatisfação. Eles achavam que tinham, mas não tinham. Vou pôr aqui, ó, riqueza material, mas pobreza espiritual. Então a igreja em Laodiceia, eles pensavam que tinham tudo por serem ricos, prósperos, mas na verdade a sua condição espiritual era totalmente o contrário. Eram pobres para Deus. Faz um contraste com a igreja lá em Esmirna. Lembra que a igreja lá em Esmirna, olha aí no capítulo 2, o versículo 9, a igreja em Esmirna, nós falamos sobre ela, e diz assim, ó, versículo 9: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Então nós falamos sobre a igreja em Esmirna, que aqui a pobreza era material, mas Jesus diz: mas és rico. Por quê? Porque a riqueza deles era espiritual. Então eles não tinham nada aqui na terra, mas tinham tudo lá no céu. A igreja em Laodiceia já era o contrário. Eles se apegaram tanto às coisas aqui da terra que eles pensaram: mas temos tudo. Mas para Deus, diante de Deus, eles não tinham nada. Era como hoje você dizer, né? Eu tenho um iPhone 17, eu tenho uma BMW, eu tenho um terno de luxo, eu tenho uma casa na beira da praia, eu tenho tudo de mais luxuoso, mas não ter nada diante de Deus. Então a igreja em Laodiceia se encontrava dessa maneira: pobres, miseráveis,
diante do Senhor. Diante do Senhor. Então o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, levou essa igreja a isso, a perder as riquezas do Senhor, a perder a graça do Senhor, a perder as bênçãos do Senhor. E a gente vai ver mais à frente que o pior de tudo, a perder a presença do Senhor. Porque mais à frente a gente vai ver, né, que Jesus estava onde? Na porta batendo. Isso significa que ele estava onde? Do lado de fora. Porque quem é que bate na porta dentro da casa, né? Já estando dentro? Quem bate é porque está do lado de fora. Então eles perderam tantas coisas que até a presença do Senhor eles perderam. Então achando que tinham tudo, mas não tinham nada. Até o Senhor da igreja estava do lado de fora. Por causa disso, o amor às coisas materiais. Então, apesar do dinheiro, como eu disse, eles não tinham a graça, não tinham a salvação, porque o dinheiro pode comprar tudo, mas jamais pode comprar a salvação, jamais pode comprar o reino de Deus, jamais pode comprar as coisas espirituais. Então Jesus, ele vem para a igreja para mostrar a situação da igreja, né? Por quê? Porque fala de desgraçado, sem a graça. Eles achavam que eram ricos, mas eram o quê? Mendigos, porque eram miseráveis e pobres. Apesar do dinheiro, como eu disse, eles não tinham o reino, não tinham a graça, não tinham a salvação, eram cegos. Por quê? Porque perderam a visão espiritual, a sensibilidade espiritual. Embora ali em Laodiceia tivesse o melhor colírio da região, eles eram cegos. Por quê? Porque eles olhavam as coisas da terra, mas não enxergavam as coisas de Deus, não enxergavam as coisas do céu. Então, cegos e nus, embora fossem fabricantes de roupas luxuosas, estavam nus diante de Deus, não tinham roupas adequadas para se apresentar diante do Senhor. Então eles foram achados nus, sem roupas próprias, decentes, vamos assim dizer, para se apresentar diante do Senhor. Só que aí, no versículo 18, nós vemos uma exortação. Jesus agora dá uma exortação. Porque, como nós falamos, quando Jesus mostra a fraqueza, ele sempre mostra algo para quê? Para mudar essa fraqueza, para mudar esse ponto negativo da igreja. E aqui não é diferente. Jesus dá uma exortação para a igreja, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então a exortação de Jesus era para a igreja comprar 3 coisas. Primeiro, o ouro. Segundo, vestes brancas. E terceiro, colírio. A exortação de Jesus. Então, quando ele fala de ouro, ele não está falando desse metal precioso dos nossos dias, não. Ele está falando de quê?
de riquezas espirituais, riquezas celestes. E como nós conquistamos essas riquezas celestes? Primeiramente através da fé. Então a fé vai fazer com que nós venhamos herdar essas coisas, essas bem-aventuranças de Deus. Então Jesus fala, olha, comprar o ouro, né? A fé nos leva a conquistar as riquezas espirituais, as riquezas celestiais, e assim realizar obras puras, porque diante de Cristo todos nós vamos comparecer para prestar contas. E a Bíblia fala, me fugiu o texto aqui agora, sobre isso. E diante de Cristo, naquele dia, no tribunal de Cristo, Ele vai provar as nossas obras. E as obras que forem de quê? De ouro, prata, pedras preciosas vão ser o quê? Aprovadas. Então o ouro fala disso, de obras puras, de obras que vão ser aprovadas por Cristo. Então, se as nossas obras forem de ouro, ou seja, obras que foram feitas com amor, com fervor, nós vamos receber galardão, nós vamos receber uma recompensa. E o melhor de tudo, nós vamos para uma cidade que é de quê? De ouro. A cidade que é de ouro, a Nova Jerusalém. Então, se as nossas obras forem de ouro, nós vamos receber um prêmio, poder entrar na cidade de ouro, que é a Nova Jerusalém. Então, cidade de ouro, fala de obras, né? Fala de riquezas espirituais. Então nós temos que comprar de Jesus isso, o ouro, assim como lá ele exortou Laodiceia, vestes brancas, fala sobre quê? Santidade, salvação, fala sobre isso. Vestes brancas fala sobre isso. Então Jesus estava dizendo para ele, olha, vocês precisam não se vestir com essas vestimentas de lã preta, de lã negra, de Laodiceia, mas vocês precisam vestir as vestes brancas que eu tenho para vocês, vestes de justiça, vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de santidade. É isso que Jesus tem para nos dar, para nos oferecer. E nós precisamos estar vestidos com essas vestes para quê? Para que não apareça a vergonha da tua nudez, para que possamos nos apresentar diante de Cristo. Então só se apresenta diante de Cristo quem tem as suas vestes limpas, brancas pelo sangue do Cordeiro, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, vestes brancas. E o terceiro, Jesus diz para que eles compram o quê? Colírio. E o colírio fala disso que eu falei, da visão espiritual, ter o discernimento das coisas espirituais, o entendimento das coisas de Deus. Então, quem não tem esse discernimento, essa visão espiritual, ele lê a Bíblia e não entende nada. Ele lê a Bíblia e não tem nenhuma percepção. Para ele é como se fosse algo normal. Mas quando nós temos visão espiritual, nós lemos um versículo que seja, e aquilo muda o nosso ser, muda o nosso interior, muda o nosso coração. Por quê? Porque a visão aberta, você pode enxergar aquilo que Deus quis te mostrar. Mas quem não tem visão espiritual, Deus mostra, mas ele não vê. Deus coloca aqui, na frente, vamos dizer, na frente do nariz, e a pessoa não enxerga, não vê, porque falta isso, né? Falta esse colírio da parte do Senhor. Unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Então Jesus aparece para a igreja aqui como se fosse um mercador, oferecendo para eles essas três coisas: ouro, vestes brancas e colírio, para que a igreja venha
né, experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Então, uma coisa me chamou a atenção, porque Jesus disse que a igreja era o quê? Miserável, pobre, mas mesmo assim, Jesus aparece para eles o quê? Oferecendo ouro, vestes brancas e colírio. Ou seja, a pessoa pode estar na maior miséria espiritual que seja, mas ela ainda tem crédito com Deus para quê? Para comprar ouro, vestes brancas e colírio. Então não importa o quão miserável espiritualmente, o quão pobre espiritualmente a pessoa possa se encontrar, Jesus ainda oferece para ela. Você ainda tem condição de comprar ouro, você ainda tem condição de comprar vestes brancas, e você ainda tem condição de comprar colírio, porque ainda tem crédito no céu, ainda tem crédito com Deus, né? Então, isso me chamou a atenção. Jesus aparecendo ali como se fosse um mercador, oferecendo para a igreja esses 3 pontos que nós falamos. E aí, a exortação continua, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Jesus diz uma exortação: repreendo e castigo a todos quanto amo. Uma exortação. Jesus aqui, ele está dizendo: olha, eu repreendo e castigo. E aqui me chama a atenção, meu irmão, porque para a igreja de Filadélfia, Jesus falou que o quê? Ele amava a igreja. Jesus falou, né, para a igreja: olha, vocês vão ver, eles vão vir adorar os falsos judeus, né? Eles farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. No versículo 9. E aqui, para a igreja em Laodiceia, Jesus fala que ele repreende e castiga a todos quanto amam. Então Jesus aqui, mesmo a igreja em Laodiceia, nessa situação, ele estava dizendo que ele ainda tinha amor por eles, que ele ainda tinha um afeto por eles. Por isso que ele estava repreendendo, por isso que ele estava o quê? Castigando. Por quê? Porque o castigo também é prova de amor. Então o castigo é prova de amor. Então, quando Jesus fala que ele estava repreendendo e castigando, era a forma dele demonstrar para o povo amor. Por quê? Porque eles estavam errados. Quando um filho está certo, o que a gente faz? A gente dá um presente, a gente dá algo assim de bom por causa da obediência. Mas quando o filho está em desobediência, nós não deixamos de amar. Pelo contrário, nós continuamos amando. E porque nós amamos, nós castigamos. Para quê? Para que ele volte para o caminho certo. Então o castigo também é uma prova de amor. E o interessante é que o castigo de Deus, ele não mata. Mas o castigo de Deus é para quê? Para levantar. Mas se a pessoa não quer levantar, aí ele faz o quê? Lança fora. Ele lança fora. Então o castigo de Deus, ele não mata. Então é para levantar. Mas aí o versículo continua dizendo que sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por quê? Porque o arrependimento tira o castigo. Então o arrependimento tira o castigo. Assim como ele exortou outras igrejas a se arrependerem, para a igreja em Laodiceia, da mesma maneira.
Jesus adverte para que haja o arrependimento, para que a situação mude, a situação seja mudada. E aí, no versículo 20, nós vemos a oportunidade. Jesus dá uma oportunidade para a igreja. E ele diz assim, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus está dizendo aqui que, primeiro, o que nos leva a entender que Jesus estava onde? Do lado de fora. Então, aqui é mais uma fraqueza, um ponto fraco da igreja. Então, aqui, Jesus estava de fora. Porque onde, irmãos, as coisas do mundo entram, a presença de Deus sai, né? Mas quando Jesus entra, as coisas do mundo têm que sair. Então as coisas materiais estavam do lado de dentro. Lembra lá do templo, no livro de Ezequiel, que fala sobre a glória de Deus no templo, e aí a glória de Deus foi saindo, chegou na porta do templo, aí chegou na porta do átrio, depois foi para a porta da cidade, depois subiu para o monte e depois foi embora. Por quê? Porque do lado de dentro do santuário, os sacerdotes estavam cometendo abominação, estavam cometendo pecados, adorando a outros deuses, fazendo ali todo tipo de idolatria, todo tipo de imoralidade. Então a glória de Deus foi o quê? Foi saindo. Por quê? Porque aonde tem pecado, a presença de Deus não compactua. Então aqui, com a igreja de Laodiceia, foi a mesma coisa, né? As coisas mundanas, a riqueza, o amor ao dinheiro, melhor dizendo, entrou, a presença de Jesus saiu. Só que aí Jesus ainda deu uma oportunidade para a igreja. Ele diz, né? Jesus está na porta batendo. Então Jesus está ali, na porta. Eis que estou à porta e bato. E aí é uma oportunidade que Jesus está dando para a igreja. Sabe por que Jesus está na porta batendo? Porque a chave da porta não pertence a ele, mas a chave da porta pertence ao homem. E essa porta fala de quê? Do coração. Então é uma porta, igual essa que nós temos, tem duas maçanetas, né? É uma do lado de dentro e uma do lado de fora. Mas a chave, mas o coração humano, ele só possui uma maçaneta, que é do lado de dentro. Então, só o homem, só o próprio dono do coração é que pode abrir essa porta. Por isso que Jesus, ele chega e faz o quê? Ele bate, para que você, eu, o homem, de uma maneira geral, abra essa porta para ele entrar. Porque essa chave pertence a nós. Só o homem pode abrir
essa porta, né? Porque é uma única maçaneta que fica do lado de dentro. Então Jesus dá a oportunidade, olha, eis que estou à porta e bato. E aí, se eu ouvir a voz e abrir a porta, aí ele dá a oportunidade de quê? De comunhão. Porque fala, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. E aqui fala disso, né? Cearei com ele. Comunhão. Então fala de oportunidade. Jesus dá uma oportunidade de ainda assim ter comunhão, de ainda assim ter um relacionamento. E o que me chama aqui, irmãos, a atenção, que quando fala, Jesus fala, né? Cearei com ele e ele comigo. Esse cear fala da última refeição do dia. Fala para nós hoje, fala da janta, né? Que é a última refeição que nós fazemos. Então Jesus aqui está falando, olha, é a última chamada para jantar. É como se fosse assim, é a última chamada para você voltar, para você aceitar essa oportunidade. Então Jesus, ele nos chama, ele chama o homem ao arrependimento antes que chegue a noite escura. Antes que a noite escura, né, as trevas cheguem para a vida daquele homem, ele ainda dá uma oportunidade. Ele ainda chama para esse momento de comunhão, para esse momento de intimidade. E aí Jesus diz, versículo 21, ele fala agora de uma promessa. Versículo 21. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui Jesus está falando de quê? De autoridade, de poder, de reinar com Ele, porque é isso que trono fala, né? De autoridade. Então pensa, o trono que o diabo cobiçou, o diabo desejou, né? Quando ele diz, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele desejou esse trono e não conseguiu. Mas aí Jesus chega e diz, olha, ao que vencer, eu vou dar esse trono. Eu vou dar o direito de se assentar comigo nesse trono. Então o trono que o diabo desejou e não conquistou, está disponível para nós. Está disponível para o vencedor. Está disponível para aquele que vencer. Então, perseveremos e continuemos na caminhada, porque tem um trono nos aguardando, tem um trono nos esperando, né? Porque é uma promessa de Jesus, se assentar com Ele no trono. E aí o versículo 22 encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a igreja em Laodiceia, a igreja que se achava pura, a igreja que se achava santa, se achava a rica, a próspera, mas estava ali numa condição espiritual totalmente ao contrário. Eram pobres diante de Deus, mas mesmo assim Deus dá a eles uma oportunidade de mudar
a sua situação, de deixar a mornidão espiritual, mas serem fervorosos, né? Serem ali pessoas que buscavam a Deus verdadeiramente, não se apegando às coisas materiais, porque água quente, como eu disse, falava disso, fins medicinais, ou seja, eram usadas para curar, e a água fria era usada para quê? Para trazer um refresco, um refrigério. Então, a frieza da água trazia o refrigério para as pessoas, mas a água quente trazia cura. Então, a igreja em Laodiceia não fazia isso, não trazia nem refrigério, nem trazia cura, era uma igreja morna, que estava ali indiferente, que estava ali presa na apatia espiritual. Mas Jesus se apresenta a eles, dá uma oportunidade, e ao contrário da igreja em Filadélfia, nós não encontramos aqui um ponto forte. Na igreja de Filadélfia, nós não encontramos uma fraqueza. Mas aqui na igreja de Laodiceia, nós não encontramos um ponto forte. Então, essa contradição, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia, são esses pontos. Uma não tem defeitos, e a outra, né? A igreja em Laodiceia não tem qualidades. Mas mesmo assim, não tendo qualidades, Jesus dá uma oportunidade para que essa igreja venha mudar a sua história, mudar a sua trajetória e assim herdar verdadeira riqueza, que é o trono onde ele se assentou, o trono que está preparado para nós, o trono que o diabo desejou, não conseguiu, mas ele nos mostra que aquele que vencer pode herdar esse trono. Então as coisas dessa terra passam, as riquezas, o luxo, tudo passa, mas as riquezas celestiais, essas permanecem para sempre. Então que possamos buscar roupas brancas, ouro provado no fogo, colírio, para conseguirmos fazer a obra do Senhor, apresentarmos diante dele com uma vida santa, irrepreensível, e enxergar tudo aquilo que ele tem para nos mostrar. Amém?